Vamos lá, nossa última pergunta que o senhorito estudou, porque depois tem uma pergunta surpresa para você ali, beleza? Uhum. Oitava pergunta. Na sua visão, qual é o papel central da igreja nos últimos dias? Dentro da sua justificativa, você acredita que a igreja tem preparado os seus membros para o grande encontro final com Cristo? Últimos dias, cumprimento de profecia, Jesus estabelecendo o reino. Qual o papel da igreja? A segunda parte responde: estar preparada para isso. A igreja tem que entender a realidade dela. E agora, se está preparado, pô, a igreja não está preparada para poder passar por uma pandemia confiando em Deus de fato como se deveria. A igreja não está preparada para poder sofrer em um governo que eles têm medo, que dirá para a volta de Jesus. Então, assim, preparada não tá, isso é nítido. A gente consegue enxergar de pronto, não tá, não tá. Não adianta falar que tá, porque não tá. Nós temos pequenos pontos específicos de pastores que têm preparado a igreja, mas de modo geral, infelizmente, não. De modo geral, as igrejas estão preocupadas em estabelecer o reino delas, talvez criar um legado maior do que deveria se ter na mente, sabe? Uma igreja que trabalha para si, uma igreja que pensa só em si. E assim, fala-se pouco sobre a volta de Jesus, fala-se pouco sobre Cristo voltar. Recentemente, a gente cantou um hino em um dos nossos cultos, que é que ele vencendo, vem Jesus. Logo os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Meu, aquele hino lindo, maravilhoso, que fala exatamente sobre esse cumprimento, esse evento que vai acontecer, que é Jesus presente no mundo, ele tem sido simplesmente deixado de lado. As pessoas não têm cantado mais sobre Mas é isso. porque é do hino da harpa, isso aí não presta. O negócio que presta agora é worship, quando eu falo canto para mim. Pois é. É triste, é triste. Realmente, cantado-se pouco sobre a volta de Jesus, pregado-se pouco sobre a volta de Jesus. Da Ibope. Não pregue em Apocalipse porque tem medo. E aí, eu se tem medo, é difícil. Mas por que é difícil? Pô, o mesmo Espírito que inspirou Apocalipse inspirou Romanos, inspirou Efésios. Por que Efésios para mim é tão fácil e Apocalipse é tão difícil? É realmente por conta da minha familiaridade. Eu preciso ter relacionamento, eu preciso conhecer, eu preciso buscar. Se eu não busco, eu não conheço. Se eu não me aprofundo, eu não sei. Então, não, a igreja não está preparada. E ela tem que se preparar. Eu, sinceramente, eu fico muito feliz quando na igreja a gente canta algum hino, algum cântico que fala sobre Jesus voltar. Porque é algo que tem que acontecer mais. É lógico que é importante a gente cantar louvores que falam sobre as características de Jesus, os atributos de Deus, quem Deus é. Isso é Normal, importantíssimo, é normal. importantíssimo. Mas, de verdade, eu vejo isso aqui de louvores que falam sobre a volta, isso aqui sobre louvores que falam sobre qualquer outro assunto, sabe? Eu penso que deveria ser igual, penso que deveria ser igual. Talvez até mais, porque se o meu papel aqui nesse mundo é viver confiando que isso vai acontecer, porque vai, eu estando preparado ou não, ele vai voltar, ele voltará, corrigindo, ele voltará. Não, ele Se vai eu sei, voltar. Ele vai voltar, tá certo. O problema é falar que ele está voltando. Ele vai voltar. então beleza, Amém. maravilha. Então, então tá, só quis corrigir. Mas se eu creio que ele voltará, se eu creio que isso vai acontecer, se eu creio que isso é verdade, poxa, como é que eu devia estar vivendo? Como que a igreja primitiva viveu quando eles ouviram que Jesus voltaria? O que eles fizeram? Eles foram descansar, De eles uma foram forma, relaxar. de uma forma até errônea e imediatista, começaram até a vender tudo que tinha e começaram a Exatamente. vender. Eles entenderam, eles acharam que Jesus ia voltar amanhã. Hoje ainda, ele está voltando agora. Mas tem um pregador reformado, né, que eu não tenho nada contra ele, que ele fala o seguinte, que nós deveríamos viver como se Jesus tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltando amanhã. Ah, não aconteceu? Mesma tarefa. Ele morreu ontem, ele ressuscitou hoje e ele pode voltar amanhã. Ah, no outro dia não deu certo? Ele morreu ontem, ele ressuscitou. Pois é. E eu acho interessante também que a nossa visão sobre isso, sobre esse evento da volta, do fim, ele vai determinar muito a minha maneira de viver. Assim como eu gosto de falar muito que a maneira como eu
eu creio sobre quem Deus é, vai determinar como eu oro. Se eu creio de fato que o Deus que da minha fé, ele é soberano, ele salva pessoas, eu vou orar me derramando diante desse Deus, clamando que ele salve pessoas, porque eu confio que ele faz isso. Agora, se eu acho que ele não salva tanto assim, ou sei lá, se eu não conheço tanto ele assim, como que vai ser minha oração? De acordo com isso. Agora, se eu creio que ele voltará, e eu creio de fato que ele voltará, eu tenho que estar preocupado com isso. Eu planejo minha vida, eu planejo casamento, festa, filhos, aniversário, eu planejo tudo isso. Mas eu sei que Deus pode frustrar os meus planos. Sim. Eu sei que ele faz muito isso. Ele frustra muito os nossos planos. Quantas e quantas vezes ele frustra os nossos planos? Mas os dele, como diz Jó 42:2, não podem ser frustrados. E o plano dele é a volta, é a consumação de tudo. Então, a igreja não está pronta para isso, a igreja tem que se preparar. E, graças a Deus que hoje a gente está aqui ainda falando sobre isso. Porque é Deus que está, mais uma vez, mostrando que a gente precisa se preparar. Nós não estamos preparados para isso, a gente precisa. E aí, eu penso que, ouvindo isso, falando disso, é Deus nos mostrando mais uma vez que a gente está aqui e Ele quer que a gente se prepare. Tá aí. Eu estou enxergando agora Deus falando assim, você sabe o que você tem que fazer. Se prepara. Porque Ele voltará. É uma promessa. E eu creio não, né? É um fato que cada novo dia que passa, a gente está mais perto. Porque Sim. realmente o tempo está passando. Sim. Então está mais perto. Vai chegar. Eu preciso estar pronto. E isso faz um link com aquela pergunta 2 a respeito das divergências, né, doutrinárias a respeito da volta, né? Mas eu prefiro olhar para a igreja pelo livro de Neemias, que eles tinham uma mão no muro e uma mão na espada, uma mão na obra e uma mão na espada. A Perfeito. igreja tem que estar aqui para trabalhar, mas ela também está passando por uma luta que ela precisa entender e vai vir pior. E você falou algo muito pertinente. A pandemia, para mim, foi só um teste pequeno dos dois lados, tá? É um teste aí para os donos do mundo, tentando ver como que o pessoal ia se comportar, mas Deus usou desse teste, desse povo que ele permitiu que acontecesse, para mostrar para a igreja, você não estava preparado, e ela não entendeu ainda. E o pior de tudo é que ela não entendeu, que ela não estava preparada. Mas, infelizmente. amém, infelizmente, como você disse. Porém,